Opa, seja bem-vindo para mais uma live de aquecimento do Workshop Personal da Dor. E o que é o Workshop Personal da Dor, Igor? É um evento online, gratuito, que vai acontecer dos dias 24 a 26 de janeiro, onde eu ensino o personal trainer a ser reconhecido no tratamento e prevenção de alunos com dores e lesões. Seja muito bem-vindo para mais uma live aqui. Eu sou Igor Damorim e hoje a gente vai falar os 3 erros que o personal comete quando tem um aluno com dor. E aí, se você tem aluno com dor, ou se não tem ainda, provavelmente vai receber, porque 80% da população já desenvolveu algum quadro de dor na vida dela. Então, se você não tem, algum dos seus alunos vão desenvolver, ou vai chegar algum aluno com dor para você. E aí, quando esse aluno chegar, tem 3 erros que você não pode cometer. E a gente vai abordar eles aqui hoje. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Bom, gente, eu, Igor, sou um personal que vivo ali na prática, né? Eu não só estou aqui dando lives, postando conteúdo para vocês. Eu tenho alunos que eu atendo frequentemente. Tenho minha prática com consultoria, então atendo pessoas semanalmente, né? Não de forma periódica, como a gente forma pacote do personal, mas eu atendo as pessoas assim também, né? Para resolver dores mais agudas, enfim. E aí, dentro do meu dia a dia, o que tem acontecido muito? Antes, chegava muita gente indicada assim, eu não treino nada, eu não tenho personal, eu só faço academia. E eu fazia uma consultoria, fazia avaliação, prescrevia exercícios para ele fazer em casa. E muitas vezes, ou ele montava uma própria consultoria comigo, onde eu fazia esse atendimento, essa avaliação, e eu ia ajustando o treino dele para melhorar a dor, ou simplesmente fechava um personal comigo. Só que ultimamente, tá chegando para mim muito, mas é muito aluno de outros personagens. Tá chegando muito aluno de outros personagens que não estão resolvendo os problemas deles. Não estão resolvendo as dores dos alunos. E quase que muitos personagens estão meio que terceirizando quando o assunto é dor. Não, eu trabalho aqui, a gente pode trabalhar com hipertrofia, emagrecimento, vou gerar mais força para você. E quando o aluno desenvolve um quadro de dor, ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido, não consegue entregar resultado, não consegue transformar a vida daquele aluno. E aí, acaba que o aluno vai para uma fisioterapia, vai para outro profissional, e eu acabo recebendo essa indicação. E o que é que acontece? Essas pessoas vêm para minha consultoria, vêm para fazer uma sessão uma vez por semana comigo, porque não quer abandonar o personal, né, pela fidelização que ele tem lá com o personal, mas quer fazer um tratamento à parte, porque ele não consegue resolver, o personal não consegue resolver a dor dele. Cara, isso me preocupa e eu confesso para vocês que eu fico muito angustiado quando isso acontece. Porque esse personal está perdendo a oportunidade de mudar a vida de um aluno, de gerar valor para as aulas dele. Porque na maioria das vezes, esse aluno, quando vem fazer uma consultoria comigo de uma semana, gente, ele vem me pagando de 150 a 200 reais uma hora para estar ali comigo. Ou seja, ele está pagando de 3 a 4 vezes um valor de hora-aula média de um personal. Porque aquele personal não consegue resolver a dor do aluno. Ele vem procurar um outro profissional, paga mais caro por isso, para que a dor dele seja sanada. Só que esse problema poderia estar sendo resolvido pelo personal dele. Se ele simplesmente tivesse um método eficiente para seguir, se ele conseguisse olhar para a dor de maneira diferente e não simplesmente achando que resolver a dor seria aplicar mobilidade, aplicar força, fazer musculação, fortalecer um determinado grupo muscular. E aí, o meu objetivo aqui é mudar essa chavinha. Eu quero construir personagens, eu quero transformar os personagens, quero criar uma comunidade aqui de personagens que consigam reabilitar de forma rápida
e efetiva, que não mais precisam mandar os alunos para outros profissionais, né? Ou mandar os alunos para outros personagens, como acontece na minha situação. E aí, quando você começa a resolver o problema do seu aluno, ele começa a ver valor em você. Quando você quer aumentar a sua hora-aula, quando você quer fazer uma progressão de preço, ele sabe, caramba, esse cara já resolveu minhas dores, é com ele que eu tenho que ficar, é com ele que eu tenho que seguir, eu vou pagar mais caro mesmo assim. Ou, ele já viu tanto valor em você, que isso já aconteceu comigo. Um aluno, quando virou o ano, ele, Igor, não vai ter aumento esse ano não. Imagina, imagina que tu vende roupa, tu tem uma loja de roupa. E aí, chega lá, uma camisa R$100. E aí, o cara compra o produto, depois de 6 meses ele volta e aquela camisa, ele gosta muito da camisa, ele gosta muito da roupa, ele volta para lá e aquele produto está ainda por R$100. E ele fala assim para o vendedor, ainda está R$100, vocês não vão aumentar o valor dessa camisa não, ela vale mais que R$100. É basicamente isso que eu ouvi de um aluno meu. Então, quando você gera tanto valor para aquela pessoa, quando você entrega tanto resultado para ela, é esse nível de transformação, é isso que você vai começar a ouvir dos seus alunos. Então, gente, eu quero que vocês comecem a construir a ideia de ser um personal da dor, a entender que tem um mercado aí clamando, ou que se você não quer entrar especificamente para dor, mas você precisa dominar isso, porque vira e mexe, aparece gente com dor. Vai aparecer algum aluno com dor para você. E se você resolve a dor dele, você vai automaticamente atribuir valor. E quando você atribui valor, o seu preço, mesmo que mais alto, fica barato para ele. Começa a colocar isso na tua mente. E a tirar a ideia de ficar só fortalecimento ou terceirizando um problema que você pode resolver. Então, esse entendimento, quando a gente começa a pensar em algo diferente, né? E visualizar o mercado da dor como um mercado oportuno, que está em crescimento, que só vai te gerar benefício como um personal. E ainda mais, vai te fazer ser um personal reconhecido de maneira muito mais rápida. E aí, por quê? E onde é que está o problema, né? O que acontece muito? Porque os personagens comuns que estão lá trabalhando não conseguem resolver as dores dos seus alunos. Basicamente, o que eu tenho visto, eu vejo lá no meu dia a dia, e eu também tenho alunos que eu sigo, que estão comigo dentro do processo, que estão se transformando em personagens da dor, em personagens reconhecidos no tratamento e prevenção de dores. E eles falam para mim, Igor, eu antes aplicava mais do mesmo. O aluno chegava com dor, ele iria fazer o treino dele normalmente. Se ele sentisse dor em determinado movimento, eu trocava o exercício e seguia o protocolo. Se ele não conseguia fazer determinado movimento, eu tirava muitas vezes. Isso é horrível, isso cria ainda mais disfunção. E o pior, que em alguns casos, você está gerando disfunção para o aluno, sem nem saber. Por exemplo, hoje, eu tenho um aluno desse programa de consultoria, que eu atendo ele uma vez por semana. Então, toda semana ele vai para mim, que ele tem pubalgia. Ele vai para mim lá e eu vou atender ele para melhorar a pubalgia dele. Gente, esse aluno, imagina, aqui é o quadríceps dele e aqui é a lombar, tá? Aqui no meio a gente tem o quadril. Esse quadríceps hiperativo, ele joga a costilha ilíaca para frente, então o quadril fica anteriorizado e esse paravertebral tenso faz a mesma coisa. Ele joga o quadril para frente. Então ele cria uma hiperlordose. Então ele tem, imagina uma pessoa com hiperlordose, quadríceps hiperativado e paravertebrais hiperativados. Essa posição coloca o adutor numa posição ruim. E por isso acontecer, causou uma lesão lá no pubis dele, na origem dos adutores, né? Então ele tem uma pubalgia. Ok. Dito isso, qual é o meu protocolo hoje? Libero essas estruturas, quadríceps, paravertebrais, tento gerar mais tensão para o abdômen, isquiotibiais e equilibrar, né? A gente chama isso de síndrome cruzada de Janda.
né? E eu tento equilibrar esses padrões, fora algum trabalho também com os adutores e algumas de consciência de movimento. Ok, dito isso, ele tem um outro personal que presta consultoria para ele. E aí, ele estava lá montando o treino do meu aluno, desse meu aluno que eu presto consultoria, e ele me passou o treino. E o que é que tinha no treino dele? Cadeira extensora. E aí, olha o cenário comigo agora, gente. Vê só, presta atenção nesse cenário. Eu tenho um quadril que está numa posição ruim, colocando esse adutor numa posição pior ainda e que está gerando uma inflamação, ok? Esse quadril está numa posição ruim por causa de uma hiperatividade do quadríceps. Aí me diz, cadeira extensora vai aumentar ou diminuir a hiperatividade desse quadríceps? Aumentar. E aí, provavelmente, o que passou na cabeça desse personal? Então, ó, ele tem pubalgia, tiro cadeira adutora, né? Vou aqui botar a cadeira extensora, ele não sente dor, provavelmente não estou machucando ele. Só que esse personal, ele não fez isso na maldade. Ele não criou, ele não colocou esse exercício pensando em machucar mais o aluno dele. Simplesmente, se ele não sente dor, provavelmente não estou machucando ele. Aí é um grande problema. Quando a gente passa qualquer exercício, seja ele um alongamento ou um exercício de força, a gente corre um sério risco de aumentar a disfunção do nosso aluno, tá? Se a gente não avalia, se a gente não sabe o que está acontecendo. E agora, quando ele me mostrou, olha meu treino como está assim, a primeira coisa que eu vi, não. Ó, esse exercício aqui não vai fazer, tá? Não vamos fazer cadeira extensora. Ah, Igor, mas o que é que eu vou passar? Como é que ele vai treinar complexo anterior, né? O que eu chamo de dominância de joelho. Quais exercícios ele vai fazer se ele não pode fazer cadeira extensora? E aí, o que a gente vai fazer? Por exemplo, quais exercícios que eu faço com ele? Afundo. Peço para ele fazer o afundo, empurrar bem o chão, porque ele acaba ativando tanto o quadríceps como os isquiotibiais. E eu posso, no afundo, num movimento que é com peso livre, onde ele não está preso à cadeira, eu consigo manipular a posição do quadril dele. A posição do tronco. E quando eu faço isso, quando eu boto o tronco numa posição mais posterior, automaticamente eu deixo o quadríceps numa posição mais alongada e ele agora vai trabalhar a força desse quadríceps no quadríceps para uma posição alongada, não numa posição de fechamento. Faz sentido para vocês? Então, e aí, agora eu estou trabalhando a musculatura, não estou deixando de trabalhar a musculatura, mas não estou gerando mais disfunção para aquele meu aluno. E agora sim, eu vou começar a gerar resultado para ele. Ele vai começar a evoluir. E o que está acontecendo com esse aluno? Ele já voltou a correr, que ele não conseguia há muito tempo. Para vocês terem ideia, ele estava indo para a academia antes de começar a treinar comigo e começou a chover. O que ele fez? Correu da chuva, né? Quando ele correu, ele sentiu a lesão e praticamente quase chorou. Não, vou ter que ir para a faca, vou fazer a cirurgia. E ele começou a treinar comigo. Não corria, né? Não conseguia nem dar esse trotezinho da chuva um pouquinho. E hoje ele já está fazendo corrida. Ele até, sem minha liberação, voltou a jogar futevôlei, que foi onde ele se machucou, naquele movimento de pubalgia, foi onde ele sentiu. Ele até se ousou a jogar e não sentiu dor. Mas ele só vai fazer isso uma vez, ele não está liberado ainda para voltar a jogar. Então, gente, porque eu entendi onde era o problema. Eu olhei para ele, eu avaliei e agora eu vou prescrever o tratamento correto para ele. Eu vou prescrever os exercícios que ele precisa. Se você acha que prescrever determinado exercício de força, se não sente dor, não vai machucar, pode machucar sim. Só para quem entrou agora. Estava falando de um aluno que eu faço consultoria, ele treina, faz o treino de um outro personal, e eu atendo ele uma vez por semana, para focar mesmo na dor dele. E aí, ele tem uma pubalgia, e essa pubalgia é causada por um má posicionamento do quadril. O quadril fica anterior, ou seja, numa posição de hiperlordose.
por uma hiperatividade do quadríceps. E no treino desse aluno estava a cadeira extensora. Ou seja, ele não sentia dor na cadeira extensora, ele provavelmente não ia, mas ele não ia evoluir. Por quê? A cadeira extensora ia gerar mais tensão, mais hiperatividade ainda para esse quadríceps. E é isso que eu estou comentando. Se você acha que, eu estou aqui fazendo um exercício que não sente dor, não vou machucar. Pode machucar sim. Pode piorar sim. A gente tem um grande benefício dentro da educação física, que a maioria das besteiras que a gente faz, dos exercícios que a gente passa de forma incorreta, o aluno não sente na hora. E ele não atribui a nós. Ele não atribui ao que a gente fez e acaba atribuindo lá o trabalho dele a qualquer outra coisa. Isso livra a gente, de certa forma, de ser culpado, mas lá no fundo, o personal tem culpa sim. Esse personal tem culpa porque o aluno não vai evoluir, não vai sentir dor, a gente vai jogar a culpa no trabalho, em qualquer outra coisa, ele não vai sentir melhora, não vai te reconhecer como o cara que resolveu o problema dele, como o cara que resolve a dor dele, né? E aí, cara, tu vai ficar lá cobrando aquele valor de hora média, né? Ou se tu tentar aumentar um pouquinho, colocar 70, 80 reais, o que é que vai acontecer? As pessoas vão chorar. Não, mas tem personal que cobra mais barato aqui. Porque tu não gera valor à tua profissão. Tu não gera valor, tu não mostra a qualidade do teu trabalho. Porque tu prescreve exercício de qualquer jeito. Tu prescreve exercício de qualquer forma. Agora, se tu começa a avaliar o teu aluno, se tu sabe as necessidades dele, onde ele precisa liberar, onde ele precisa alongar e quais exercícios aplicar, aí sim o resultado vem. Aí sim tu vai começar a transformar a tua vida. Tu vai conseguir se sentir mais valorizado. Tu vai ver a valorização acontecer. Isso é um processo simples. Agora, se tu vai pra academia fazer mais do mesmo, cara, botar cadeira extensora, flexora, trabalhar e pensar trabalhando em músculo, o resultado não vem. O aluno não vai evoluir, a dor dele não vai embora. Se você ficar com isso na sua mente, o resto da sua vida, você vai ficar na mesma de sempre, cobrando o mesmo valor de hora-aula, insatisfeito com a profissão, insatisfeito porque tua agenda não lota, insatisfeito porque as pessoas ficam cobrando, barganhando o preço com você. Eu falo isso sempre. Aluno que chega para mim e diz, mas tal personal cobra tanto, pode fechar com ele. Eu não discuto o preço, não tenho mais. Hoje, graças a Deus, eu não preciso mais fazer isso. Eu sei o valor do meu trabalho, eu sei que os personagens não entregam o resultado que eu consigo entregar. Eu mostro lá, eu digo pro aluno, mostro para ele, se ele chegar comigo com uma dor no ombro, cara, eu já resolvi tantas dores nos ombros, já fiz isso, eu tenho um aluno com esse, eu faço todo um script lá. Quando ele vê aquele script, ele, esse cara tem valor, né? Ele já vê valor. Então, dificilmente as pessoas barganham o preço comigo. Para vocês terem ideia, hoje eu estou fechando inclusive hoje tem um aluno que está fechando uma consultoria comigo. Ele treina 2 vezes com o personal dele. Ele está com uma dor no ombro já há mais de 3 meses. Ele faz um acompanhamento com osteopatia. E a osteopata, todo momento, procura Igor, ele vai te ajudar. Tu precisa desses exercícios, tu está precisando disso. E ele ficou relutante. E hoje ele falou comigo. E agora eu vou atender ele 1 vez por semana. Ou seja, ele vai fazer o trabalho de personal. Além do trabalho de personal, ele vai ser atendido 1 vez por semana. Porque o personal não consegue resolver o problema dele. E ele vai ter que vir para mim. E é engraçado que provavelmente... E engraçado, né? Onde é que eu queria chegar? Que ele fechou comigo data, horário, já tá tudo certo, eu vou para casa dele. Ele não perguntou o preço. Ele não perguntou o preço. Por quê? Ele não está preocupado com quanto ele vai pagar, se ele está preocupado em melhorar a dor dele. Ele está preocupado em ter resultado. E eu fui super, mega indicado mais de 1 vez, né? Por várias vezes. E agora ele sabe, ele não está preocupado com quanto ele vai pagar, ele está preocupado em resolver a dor dele. A dor dele está incomodando, tá impedindo dele realizar o esporte e as atividades que ele gosta no dia a dia. Inclusive o trabalho de hipertrofia que ele faz com o personal. E aí, quando eu colocar meu preço, ele não está preocupado com isso. Ele quer o resultado. É isso que eu quero que os personagens comecem a construir. Um valor tão grande
que preço não seja mais uma objeção. Que preço não chega mais, não seja mais um problema. Então, isso é impossível de construir. Vou dizer para vocês, eu nunca imaginei que eu iria chegar onde eu cheguei hoje. De verdade, não imaginei. Não imaginei, eu já passei por isso. Os meus alunos barganhavam preço. Eu cheguei a colocar hora-aula mais cara do que eu cobrava para o cara chegar no valor que eu queria cobrar. Eu já fiz isso, eu já precisei fazer isso. E não vou mentir não, já fiz isso há, sei lá, talvez 5 anos atrás, quando eu estava iniciando, quando eu estava... Mas hoje, trabalhar com dor, gerar os resultados que eu consigo gerar hoje, mudou a minha vida. Mudou a minha ideia de personal, a minha profissão. Então, quando você é um personal reconhecido, tratamento de dores e lesões, com um método eficiente, com um método que te permite gerar resultados incríveis, isso te faz ser um personal reconhecido, um personal acima da média, que não fica mais brigando e barganhando por preço. Tá? Gente, personal, tá chegando muito aluno com dor. E os personagens comuns não estão dando conta, não estão resolvendo os problemas dele. Querem aplicar mais do mesmo, querem fazer um fortalecimento, querem simplesmente trocar o exercício ou tirar um determinado exercício. E isso não está resolvendo. Os personagens da dor estão recebendo esses alunos agora, aplicando, fazendo uma avaliação coerente, entendendo as necessidades, buscando a origem da disfunção, fazendo uma avaliação que leva ele às necessidades do aluno e aplicando o tratamento correto. Esses personagens estão se tornando personagens reconhecidos no tratamento e prevenção de dores e lesões. E aí, isso está mudando o jogo a vida desses personagens, enquanto os outros não estão resolvendo, tá? Gente, então, se você começa a dominar esse mercado, é muito mais rápido você se tornar um personal reconhecido. Por quê? Eu falo muito isso aqui. Quando a gente vai para um aluno de hipertrofia e emagrecimento, concordam comigo que aquele aluno vai entrar um programa contigo, tu vai fazer musculação com ele, tu vai colocar ele para fazer um trabalho de força, treinamento intervalado, que hoje já se sabe que é o mais efetivo, mais eficiente para o emagrecimento. Tu pode conhecer os melhores métodos de intervalado, os melhores métodos de musculação para emagrecimento, fazer bicep, tricep, enfim, o método que for, pirâmide crescente, decrescente. Mas, se aquele aluno não seguir uma dieta, uma boa dieta, ter uma rotina de vida, de sono, tudo, ele não vai emagrecer. Ele não vai ter o resultado que ele queria, né? Porque não depende só de você. Não é só culpa do personal. Aluno que não está na hora, não está no momento para emagrecer, paga um personal para isso, mas ele não se dedica o suficiente. Agora, um cara que está com dor, que precisa quase que exclusivamente do teu raciocínio, do teu entendimento, de entender quais são as necessidades, qual é a origem da dor dele e de você aplicar o tratamento correto, agora só depende de você. Se você entregar resultado ou não, dificilmente vai ser culpa do aluno. Vai ser uma culpa sua. E agora, personal, você precisa de um raciocínio eficiente. Você precisa entender, identificar as dores, entender os sintomas, uma diferença de uma dor muscular para uma dor articular, para uma dor visceral, para uma dor ligamentar, né? Para uma dor discal. Se você não entender isso, você vai ficar sempre enxugando gelo, sem entregar resultado, e não vai chegar ao reconhecimento. E por que é melhor ser um personal da dor? Porque o resultado do teu aluno, se ele vai melhorar da dor ou não, depende quase que exclusivamente do teu raciocínio. Do teu raciocínio clínico, do quão eficiente você é para chegar à origem daquela dor. Igual os meus alunos hoje que usam técnicas, por exemplo, o aluno começa a descrever o sintoma, ele, esse é sintoma de uma dor muscular. Dor no ombro, vou testar os músculos que podem estar relacionados com o ombro. Testa lá, faz o Easy Pain. 5 minutos. Ele resolve a dor de aluno que estava 2, 3 meses e ninguém resolvia. Em 5 minutos, ele resolve. Tem aqui, tem depoimento, pessoal falando aqui no grupo, todo mundo. Eles estão resolvendo as dores das pessoas.
E eu quero que vocês comecem a atingir esse nível de resultado também. Eu quero que o personal comece a atingir resultados como esses. Resultados que muitos físios, massoterapeutas, médicos não conseguem resolver, os personagens estão resolvendo. E todo mundo agora que chega com dor, ou dentro da academia, ou alguém da família daquela pessoa, da rede de amigos, ela indica o personal, ó, fui para físio, fui para massoterapeuta, tomei tal remédio, ninguém resolveu. Ele resolveu minha dor em 5 minutos. Porque ele sabia identificar a origem da disfunção, ele sabia identificar qual tecido estava em disfunção. Ah, o tecido muscular, identificou o músculo, aplicou o tratamento correto para aquele músculo. É assim que você vai mudar o jogo. É assim que você vai mudar a sua história como personal trainer. Então, para de ser aquele personal que reclama da área. Para de ser aquele personal que a educação física não dá dinheiro e que tem que ficar baixando o preço para fechar com o aluno e que só lota a agenda, só fecha a agenda porque o preço está baixo. Né? Para de ser esse personal. Seja um personal que gera resultado, que transforma a vida dos seus alunos, que a vida vai te oferecer uma outra coisa, vai te oferecer um outro valor. E aí você vai sim começar a se tornar satisfeito dentro da educação física. Bom, beleza, Igor. E agora, quais são os 3 erros que eu não posso cometer? Quais os 3 erros que o personal não pode cometer quando o aluno chega com dor? O primeiro dele é não identificar a origem do problema. Gente, quando o aluno chega com dor, né, um erro que você não pode cometer de jeito nenhum é não identificar a origem do problema. Quando o aluno chega com dor, ele começa a descrever os sintomas de tudo da dor dele. E você não identifica a origem, se aquilo é uma dor muscular, articular, visceral, de onde está vindo aquela dor. Você vai começar a aplicar exercícios para ele, mobilidade, fortalecimento, manguito rotador, ou glúteo com mini band, dando um tiro no escuro. É como se você tivesse com os olhos vendados, você vai, vou aplicar esses exercícios aqui. Pode ser que esses exercícios estejam piorando a dor do seu aluno. Pode ser que você esteja gerando ainda mais disfunção. Então, não aplique exercício sem antes avaliar. Não faça exercício, não faça um tratamento de qualquer jeito. Esse erro, um personal não pode cometer. Senão, ele vai estar fazendo mais do mesmo e não vai ter resultado. Segundo erro, não ache que... antes disso, esqueci aqui. Ainda bem que eu lembrei. Então, o que é que eu faço? Igor, o que é que eu faço para não errar mais? Primeiro, busque os sintomas. Busque os sintomas do aluno. Quando ele vai falando ali, eu sinto uma dor assim, eu sinto uma dor assim. A dor é aqui, logo no início da flexão, ou no final. Quando ele tem uma dor lombar, se ele já começa aqui eu já sinto dor. Ou dor no início do movimento. Tudo são sintomas que ele está te dando. Esses sintomas faz você identificar qual tecido está em disfunção. Um tecido muscular, um tecido discal, um tecido articular, um ligamento. Tudo isso te dá a origem, te encaminha para onde está aquela dor. Agora, você sabe aplicar o tratamento correto. Depois, tu vai fazer estágios funcionais, fazer uma avaliação postural, né, para identificar quais músculos estão hiperativados, quais músculos estão muito alongados. Será que essa lombar não está sofrendo porque está muito alongada? E aí, tu vai começando a construir o tratamento correto para aquele aluno. Tu vai começando a construir o que de fato aquele aluno precisa. Beleza? Então, não cometam mais esse erro. Não comece, quando o aluno chegar com dor, não faça exercício de qualquer forma. Não saia aplicando, simplesmente treinando um músculo, achando que fortalecer ele vai resolver o problema dele. Isso é um tiro no escuro. Pode ser que aquele músculo esteja doendo por estar hiperativo e mais força, mais carga vai fazer ele ficar com mais disfunção. Ou pode ser que um músculo esteja sofrendo por estar muito alongado. Você aplica mobilidade para ele e ele vai sofrer mais ainda. E aí já entra no nosso segundo erro. Não saia aplicando mobilidade e fortalecimento de qualquer jeito. Não aplica mobilidade e fortalecimento de qualquer jeito. Eu falo isso muito. Inclusive, vou falar lá no workshop Personal da Dor. Vou mostrar na prática, eu faço uma avaliação para vocês. Um aluno pode sofrer uma dor lombar,
pode ter uma fascite plantar porque a região está muito alongada. E o que acontece? Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho... tem um pé aqui, fácil. Gente, fascite plantar, inflamação da face plantar. E aí o que acontece geralmente? A gente aplica mobilidade, liberação miofascial para essa face. Agora, se o teu aluno tem um plano escapular anterior, ele é muito à frente. Isso aqui, gente, vai ficar muito alongado. A tíbia dele vai ficar lá na frente. Essa posição aqui vai ser muito alongada. Quando isso acontece, a face vai sofrer por excesso de alongamento. Aí tu pensa, eita, pode ser falta de mobilidade. Testa a mobilidade dele. Quando vai testar, acha que ele não tem mobilidade. Por quê? O músculo está super alongado. Tu bota ele numa posição mais alongada ainda, ele não vai. Ele já está muito alongado. O tratamento para ele é mobilidade. Vão aqui fazer uma mobilidade porque você precisa da liberação miofascial. Não. Ele precisa liberar as estruturas dele para que esse pé volte a respirar. Ele volte para uma posição neutra. E aí sim, mobilidade não vai machucar ele ainda mais. Mobilidade vai fazer ele sentir mais dor e vai te deixar muito mais longe do resultado, muito mais longe de ser um personal reconhecido no tratamento e prevenção de dores e lesões. É assim que você começa a errar no tratamento da dor de um aluno, achando que mobilidade e fortalecimento é seguro para tudo, sem antes avaliar e entender o porquê daquela dor, o porquê daquela fascite plantar, tá? Então, se você faz isso, a chance de você não ter resultado e você ser um personal reconhecido são muito pequenas, tá? Terceiro erro. Esse eu cometi demais. Esse eu fiz muito. Um erro que você não pode mais cometer como um personal hoje, se você quer se tornar um personal reconhecido, é não registrar os seus resultados. Você não pode deixar de registrar os resultados, o antes e depois dos seus alunos. Aquilo vai se tornar o teu portfólio. Quando tu começa a postar resultado. Quando as pessoas te questionam e perguntam a você o seu preço, você manda um portfólio, manda quanto de resultado que você fez, você começou a atribuir valor. Você jogou a oportunidade daquela pessoa de estar treinando contigo e melhorar lá para cima. E o risco de não ter resultado lá para baixo. Isso te atribui valor personal. Isso faz você poder cobrar mais caro a hora-aula. Isso faz você ser mais reconhecido como um personal reconhecido no tratamento de dores e lesões. É assim. Então não cometa mais esses 3 erros. Não faça exercício de qualquer forma, sem avaliar, achando que não pode machucar. Não aplique mobilidade e fortalecimento sem antes avaliar. Terceiro, registre os seus resultados. Ok? A gente está finalizando aqui. Muito obrigado quem acompanhou, quem ficou aqui até o fim. Mais uma vez, só divulgando, terça-feira começa o Workshop Personal da Dor. Dia 24 de janeiro, o Workshop Personal da Dor, um evento online gratuito, onde eu vou te ensinar a ser um personal reconhecido no tratamento e prevenção de dores e lesões. Um abraço para todo mundo, uma boa noite, a gente se encontra mais na frente. Tchau, valeu!